tremendamente comigo através de uma palavra que eu ouvi do pastor Aloísio Antônio da Silva, de Goiânia, pastor presidente da Igreja Videira, da qual nós viemos, do qual eu tenho um tremendo apreço por essa pessoa, pelo pastor Aloísio. Amo de paixão ele, e digo a vocês, irmãos, que a grande parte do que eu aprendi foi o pastor Aloísio quem ensinou. E quando eu vi essa palavra dele, falei, Jesus, é tudo que nós estamos precisando. É tudo que nós estamos buscando, veio para acrescentar aquilo que nós já temos estudado, aquilo que nós já temos falado, aquilo que nós já temos pregado e aquilo que nós já temos vivido aqui na igreja, irmãos. Sabe, louva a Deus pela vida do pastor Aloísio. E eu sei que ele não se importa da gente pegar um estudo ou uma palavra dele e reproduzir. Então eu quero dizer, essa palavra não é minha, é do pastor Aloísio. Eu vou estar reproduzindo, claro que Deus acrescentou algumas coisas próprias, minha e da nossa igreja, mas a palavra é do pastor Aloísio, amém? E a palavra, o título da palavra é voluntários, empregados ou servos. Qual desses três está apto para edificar a obra de Deus? O que é apenas voluntário? O que se considera empregado ou o que é servo? Mas não responda precipitadamente. Quando eu vi o título, eu também imediatamente já fui falando. Claro que é o servo. Quando a gente começa a olhar as características de cada um desses individualmente, irmãos, a gente vê como que nós ainda estamos longe de sermos servos. A resposta é certa, é servos mesmo. Mas como nós ainda precisamos de sermos servos. Como nós ainda em algumas situações, nós nos portamos apenas como voluntários e outros apenas como empregados. E poucos são, irmãos, os que são servos em todo o tempo. Pouquíssimos são. Então, primeiro, o voluntário. O voluntário, irmãos, nós não estamos falando daquelas pessoas que são voluntárias a fazer uma coisa, a pagar uma coisa, não. Aquele que tem mente voluntária, sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo? Que tudo ela se dispõe, que quer sempre cooperar com algo, que quer sempre, precisou de alguma ajuda, ela é a primeira a se manifestar, opa, eu vou lá, vou ajudar. Esse é o voluntário. Ele está aqui na igreja e está sempre preocupado em ajudar, em fazer alguma coisa, em cooperar com alguma coisa, mas apenas como voluntário. Presta bastante atenção. O voluntário parece muito com o servo, mas não é servo. É apenas voluntário. O voluntário quer sempre fazer as coisas para Deus, mas ele não quer servir a Deus. Diz assim comigo, fazer coisas não é servir. Fazer coisas, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, não é verdade? Qualquer pessoa, até um estranho, querido, que estiver aqui varrendo a calçada e a pessoa se condoer, querer te ajudar, vai falar, pega outra vassoura que eu vou te ajudar aqui. Esse é o voluntário. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas o servo não, o servo não faz qualquer coisa. Diz comigo, o servo não faz qualquer coisa. Ele serve. Servir a Deus, irmãos, é fazer aquilo que Deus comissionou a fazer. O voluntário, ele nunca sabe o que Deus tem para ele. Ele nunca sabe qual é o chamado dele. Deus não usa voluntários, irmãos. Deus faz a sua obra com os que são chamados e não com voluntários. Aqui tem chamado. Aquele que é chamado, ele não escolhe o que fazer.
E nem sai fazendo qualquer coisa. Ele faz aquilo que Deus o comissionou a fazer. É Deus quem escolhe. Ele só obedece, irmãos. Isso é questão de consciência. Ele tem que conhecer o que Deus tem para ele. A maioria aqui levantou as mãos, falando que tem um chamado. Mas eu te pergunto, você sabe qual é o seu chamado? E você tem caminhado para cumprir esse chamado? Você tem caminhado para obedecer? Deus tem dado a direção para você? Ou você tem feito coisas achando que são próprias do seu chamado? E que, na verdade, a grande maioria nem são. Aquele que tem chamado, irmãos, ele não abandona a obra. Já o voluntário sempre retrocede quando é mais exigido que ele faça o que ele não quer fazer. Porque ele só faz aquilo que ele acha gostoso de fazer. Só faz aquilo que ele acha divertido fazer. Só faz aquilo que as pessoas vão ver ele fazer. Esse é o voluntário. Ele não tem convicção de que o que ele está fazendo veio de Deus. Ele não tem. Pessoas que acham que apenas frequentar a igreja é cumprir chamado. Não é cumprir chamado. Frequentar a igreja, irmãos, é para nosso crescimento, é para nós aprendermos, é para nós estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos e para desenvolvermos o chamado. Mas apenas frequentar a igreja sem conhecer o chamado não é fazer a obra de Deus. Muitos acham que porque cantam aqui estão fazendo a obra de Deus. Eu quero te dizer, cantar não é fazer a obra de Deus. Varrer chão não é fazer a obra de Deus. Lavar banheiro não é fazer a obra de Deus. Se você está fazendo isso apenas porque você acha gostoso fazer ou porque você se dispõe a fazer com voluntariedade. Se isso não for o teu chamado, querido, isso não vai valer de nada para Deus e muito menos para a sua vida. O voluntário, ele que escolhe a igreja que ele vai frequentar. E ele faz isso baseado no que ele gosta. Não, eu vou para essa igreja porque o louvor lá é muito bom. Eu gosto do louvor daquela igreja. Não, eu vou por causa da palavra. A palavra lá é muito boa. Eu até espero o louvor passar um pouco, vou mais no final do louvor, porque eu gosto é da palavra. O outro, não, eu frequento essa igreja porque eu tenho muita consideração com o pastor. Nossa, eu amo demais o pastor. Ou então, não, eu vou nessa igreja porque minha família está toda lá e eu amo minha família e pronto, tive que ir porque fui pressionado. Não, eu vou para essa igreja porque tem pessoas que eu gosto, tem amigos meus que estão lá, por isso que eu frequento essa igreja. Se você frequenta essa igreja apenas por esse motivo, você ainda é voluntário. Voluntário, na hora que ele não gostar mais do louvor, na hora que ele não gostar mais das palavras, não, agora estão batendo duro demais. A hora que ele não gostar mais, essa igreja está pedindo dinheiro demais. Eu vim para cá porque não pediu dinheiro, agora só sabe pedir dinheiro. Ou porque, minha família toda saiu, eu tenho que sair também. Não, meu amigo que me trouxe saiu da igreja, eu vou continuar na igreja? Não, eu vou acompanhar ele. É voluntário. É voluntário. Voluntário, o dia que ele não gostar mais da igreja que ele está frequentando, por qualquer um desses motivos ou por qualquer outro que seja, ele deixa de frequentar. E ele vai procurar outra que satisfaça a ele. E ele vai chegar lá na maior boa vontade, querendo servir, querendo fazer as coisas, querendo participar de tudo. Mas vai continuar sendo apenas voluntário.
Quem está me entendendo? Você tem que frequentar essa igreja aqui, querido, que você está frequentando, que se chama CACO, Comunidade Apostólica Casa do Oleiro, com a sede aqui na Avenida Mutinga 792, em Pirituba, São Paulo, Brasil. Você tem que estar frequentando aqui esse ministério, porque você tem convicção que é aqui que você vai desenvolver o que Deus te chamou para fazer. Qualquer um que frequenta a igreja, querido, tem que saber que ele está lá por convicção e não porque ele acha bom. Por convicção que Deus tem ele para aquele lugar, para essa hora, para esse momento, para fazer o que Deus determinar para ele fazer. Se você estiver fora do lugar que Deus te chamou para estar, eu quero te dizer, querido, que você vai afundar a igreja. Foi assim com Jonas? Deus tinha um chamado para Jonas? Tinha ou não tinha, irmãos? Deus mandou Jonas ir para onde? Para Nínive. Jonas foi para onde? Para Tarsis. E ele pegou um navio e foi dormir lá no porão do navio. E enquanto ele dormiu, o que aconteceu, queridos? O navio começou a afundar. Ele estava fora de lugar, fora de tempo, fora de propósito. E todas as pessoas que estavam naquele navio iriam perecer com ele. Mas aquelas pessoas começaram cada um buscar o seu Deus e tentar saber o que estava acontecendo, que aquele navio estava naufragando. Não, deve ter alguém aqui que está errado em alguma coisa, vamos procurar quem é quem, e procura e lança sorte. E caiu em Jonas, cadê ele? Está dormindo. Não está nem aí para paçoca. Não está nem aí se a igreja dele está afundando ou não. Dorme tranquilo. Até que chamaram ele. Ele falou, não, sou eu essa pessoa. Podem me lançar no mar, senão o barco vai afundar mesmo. Antes que o barco afunde, me lança no mar. O resto da história, a grande maioria conhece. Quem não conhece, pega a Bíblia e lê Jonas. Então, irmãos, se Deus não te mandou para essa igreja, você está no lugar errado. Mas se Deus te mandou, é nela que você tem que ficar. Porque é aqui que Deus vai desenvolver o seu ministério. Amém? Presta bastante atenção, irmãos. Nós não estamos brincando de fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se faz relaxadamente. O que faz é maldito, a Bíblia diz. A obra de Deus se faz com convicção. A obra de Deus se faz com certeza daquilo que Deus te chamou para fazer. O voluntário, ele não conhece o chamado. E com isso ele não desenvolve, não gera filho, é infrutífero. Está sempre ajudando alguém a fazer um trabalho, mas ele nunca faz nada sozinho. Ele é apenas um ajudante. Ou às vezes não tem quem faça, ele até se prontifica a fazer, como voluntário. Não, já que não tem ninguém que faça, eu entendo um pouco disso aí, pode deixar que eu vou fazer. Achando que está fazendo a obra de Deus, irmãos. Aí você pode perguntar, mas e aí então? O que a gente faz quando a pessoa se oferece a fazer? Primeira coisa que você tem que falar para ela, vai orar, querido. Vai orar. Pergunta para Deus se é isso que Deus tem para você fazer aqui nessa igreja. Se não, não preocupa não, que Deus vai levantar a pessoa certa para fazer.
Quais são as características do voluntário? Primeiro, é ele que escolhe como servir. Ele é que escolhe o que ele vai fazer. E acha que está fazendo para Deus. Ele que chega no pastor e fala, ó, pastor, eu já vi aqui a igreja, sei que está precisando disso, e eu quero fazer isso. Posso? É que essa nossa igreja é uma igreja de muitas oportunidades, né, irmãos? A gente deixa muitas pessoas fazerem muitas coisas. E nós estamos errados. Porque nós temos que falar, querido, vai orar. Vai buscar de Deus. Até que Deus confirme o que você tem que fazer. Mas se você está fazendo como servo, você vai entender depois, irmãos. Isso não quer dizer que, então não vai, todo mundo agora vai ter medo de pedir para fazer alguma coisa. Se você vem como voluntário, querido, não venha, mas se você vem como servo, venha sim. Venha sim. Porque o servo não faz só o que gosta. Ele faz o que tem para fazer. O que Deus separou para ele fazer, ainda que ele não goste. O voluntário só faz o que quer na hora que quer. Aí ele marca, não, tal dia e tal hora eu vou, pastor, pode contar comigo que eu vou. Aí não aparece. Ô, meu irmão, foi você que se ofereceu para fazer e você não veio. E nem avisou, querido. É, pastor, não deu. É voluntário. Porque o servo cumpre com seus compromissos. Segunda coisa. O voluntário não se sacrifica. Não se sacrifica nem um pouquinho pela obra. Quando é exigido um sacrifício maior, ele não responde. Ele cai fora. E você pode falar assim, peraí, pastora, mas fazer a obra de Deus é com sacrifício? É com sacrifício sim, irmãos. Nós já falamos tantas vezes. A gente tem que sacrificar muitas vezes o sono, tem que sacrificar muitas vezes o descanso, tem que sacrificar muitas vezes o dinheiro, tem que sacrificar o tempo, tem que sacrificar muitas coisas, irmãos. Salvação é de graça, você não precisa de fazer nada, mas fazer a obra de Deus é trabalho. Diz para o seu irmão, fazer a obra de Deus é trabalho. Existe sacrifício. Quem está disposto a sacrificar? Terceira coisa. Ele não depende de Deus para fazer as coisas. Ele não depende de uma capacitação espiritual, de uma capacitação extraordinária, de uma unção específica para fazer algo. Porque ele só faz o que ele consegue fazer e o que ele gosta de fazer. O servo não. O servo, ele fala, Deus, mas o Senhor me chamou para fazer isso. Deus, eu não dou conta. Deus, eu não consigo. Como eu vou fazer isso? E quantas vezes nós falamos, né? Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Fala, vem cá, querido. Você precisa da minha graça. O que você precisa é do meu favor. Porque é isso que vai te capacitar para fazer. Irmãos, quem somos nós para achar que nós podemos fazer alguma coisa para Deus? Se formos na nossa força, na nossa vontade, a gente vai fazer só aquilo que está mesmo nas nossas condições, nos nossos limites. O voluntário, ele não corre riscos. O trabalho dele é temporário. Ele faz por um tempo. Quando ele cansa, ele fala, não, pastor, não vou fazer isso mais não. Nem cansei. Põe outro para fazer isso. Pastor, quero mais não. Quero mais dar aula para criança não, pastor. E nem.
Já cansei, estava lá, apenas por um tempo, cobrindo uma vaga, mas quero mais não. Ah, pastor, não quero cuidar disso mais não. Isso aqui já está difícil, já está tomando meu tempo, nem põe outra pessoa para fazer. Não quero mais. Ele não usa o poder da graça de Deus. Quando Deus chama, irmãos, Deus não chama apenas por um tempo. Deus nos chama para o resto da vida. Posso ouvir um amém? Amém. Sei que vocês tinham morrido. Ninguém fala nada, nem pisca. Abra aí em Lucas 9. O último versículo, capítulo 9. Versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, querido, saiba disso. Fazer a obra de Deus não é algo temporário, é para o resto da sua vida. Pois a mão no arado para trabalhar, para fazer a obra, acabou, filho. Não pode mais olhar para trás. Não pode mais ficar pensando nas coisas que você deixou. Como o povo no deserto. Ah, bom era lá no Egito. Estavam fazendo o trabalho lá como escravos. Não ganhavam nada. Se matavam de trabalhar. O que ganhavam era apenas comida. E lá no deserto, ai, que saudade da comida. Lá que era bom, que tinha comida boa, que tinha cebola, alho. Mente voluntária. Não sacrifica. Não gasta um tempo. Não se dedica. Quarta coisa. O voluntário, ele não aceita cobrança. Afinal de contas, ele está apenas fazendo um favor. Venha cobrar de mim, não. Ó, pastor, eu estou aqui fazendo, mas não cobra nada de mim, não, porque estou aqui porque não tem ainda ninguém para fazer. E ele sempre espera a gratidão dos homens. O voluntário, quando ele faz um serviço, e aquele que pediu para ele fazer não o agradece, querido, ele fica angustiado, magoado e vai embora, ele não quer nem saber de você mais. Porque afinal de contas, fiz tantas coisas. E ninguém me disse muito obrigado. Presta atenção aqui. O cristianismo, irmãos, a igreja, ela só avança com pessoas que conhecem o seu chamado e o cumprem, e não com voluntários. Porque o voluntário, ele sempre vai deixar o líder na mão. O voluntário sempre vai deixar o pastor na mão. Pastor que não treina a sua liderança para ser servo, ele vai ter problema mais tarde. Porque todo aquele que ele levantar, ele vai escapulir no momento da exigência maior. Por que a gente prega tanto sobre isso, irmãos? Sobre ser servo, sobre o chamado, sobre fazer parte do reino de Deus. No reino você acha que tem voluntário? Chega lá no rei, eu vim aqui ser voluntário. Nem para ser bobo da corte, querido. Não serve voluntário no reino. Porque o reino tem servos.
E o reino de Deus, queridos, ele é constituído de servos. Não pense você que você vai lá cooperar com Jesus. Porque todo aquele que foi chamado, querido, ele tem a sua tarefa e o seu papel certo para fazer no reino de Deus. Aquele que tem chamado, ele sabe que não está obedecendo a homens, mas que está obedecendo a Deus. Voluntário, ele só se envolve com a obra, mas ele nunca se compromete com ela. Nunca. Ele se envolve, é super envolvido. Ah, pastor, tá bom, vamos fazer. Mas ele não se compromete. Na hora que exige um compromisso dele, sai fora. Ele não é capaz de se entregar totalmente ao serviço de Deus, porque ele é cheio de reservas. Quem está me entendendo? Deus está falando com você? Então diga pelo menos um glória a Deus. Deus não usa voluntários. Não se esqueça disso, que isso fique gravado. Deus não usa voluntários. Ele usa chamados. Pessoas que são chamadas. Não pessoas que se dispõem a fazer isso ou aquilo outro. Mas pessoas que têm certeza e convicção do que foram chamados por Deus para fazer. São esses que Deus usa. Deus escolheu, irmãos, os que não são, para que ele fosse o único eu sou. Até aqui tudo bem? Ninguém quer jogar a cadeira em mim, não? Você quer? Agora o empregado. Quais são as características do empregado? Empregado é aquele que é contratado para fazer alguma coisa. Não é verdade? Todo empregado ele é contratado pelo patrão para fazer alguma coisa. Então, primeira característica. Irmão com mentalidade de empregado, ele sempre espera retorno do que ele faz. E ele pensa sempre como chefe. O empregado quer sempre estar no lugar do patrão, não é verdade? Ah, quando eu for dono um dia, negócio comigo vai ser diferente. O empregado, ele sonha em ser patrão. Um dia eu vou deixar de ser empregado. Vou. Não é assim que o empregado pensa, irmãos? Se ele faz algo na igreja, o que tem mentalidade de empregado, presta atenção, não são as pessoas contratadas para fazer alguma coisa. O serviço da igreja, tem igrejas que contratam pessoas para ser telefonistas, faxineiros, não é disso que eu estou falando, não. Essas pessoas realmente são contratadas para fazer um serviço, e isso não é obra de Deus não, viu? Se alguém trabalha em alguma igreja que não seja a nossa, porque na nossa ainda não tem ninguém empregado para isso, mas em algum outro lugar, achando que porque fica lá atendendo telefone ou faxinando o prédio da igreja, está fazendo a obra de Deus, não está não, está trabalhando. É empregado. Então, irmãos, o empregado, a mentalidade dele é qual? Eu fiquei em determinada igreja e lá eu trabalhei, viu, irmãos? Fiz isso, fiz aquilo outro. Mas eu quero dizer um negócio. Não recebi nem um muito obrigado. Por isso que eu saí de lá, estou aqui. Então, filho, volta para lá correndo.
Aquele que faz algo para a igreja pensando que vai ter um fundo de garantia, pensando que vai ter uma estabilidade diante de Deus, está pensando errado. Está pensando como empregado. O servo é diferente, irmãos. O servo sabe que apesar dele ter feito tudo, ele ainda se considera um servo inútil. O servo, ele não se ensoberbece do que ele faz. Ele não faz para aparecer. E nem faz porque, eu dou conta de fazer isso aqui, eu sou bambambam, pode deixar que eu faço. Não, o servo não é assim, irmãos. O servo faz apenas aquilo que Deus mandou ele fazer. Eu sei fazer isso. Porque tem pessoas que são bem habilitadas para fazer muitas coisas. E até estão dispostas a fazer muitas coisas na igreja. Mas eu vou te dizer, querido, a pessoa que deixa de fazer o que Deus mandou ele fazer, que chamou ele para fazer, e começa a fazer essas outras coisas, vai perder. Segunda coisa, o empregado ele quer agradar as pessoas e quer sempre receber um elogio. Elogio ou então um salário à altura do que ele está fazendo. Poxa, mas eu vou na igreja todo dia orar. Eu tenho que ser sustentado, porque como é que eu faço? Que hora que eu vou trabalhar? Fazer obra de Deus, irmãos, não é trabalhar fora. Você pode até receber pelo que você está fazendo, mas não receba com essa mentalidade de empregado, porque você nunca vai achar que o que você ganha é suficiente. Estou lá na igreja, olha, lá na igreja eu sou o faz tudo da igreja. Imagina o pastor só me dar uma ofertinha de R$200 por mês. É empregado. Porque o servo, irmão, vem fazer sem ninguém pedir para ele fazer. E não cobra nada para fazer. Quem está me entendendo? Os empregados fazem coisas, mas os servos edificam, porque tem compromisso com o Espírito Santo. Eles sabem que o que eles estão fazendo é a obra de Deus. O empregado, ele não tem compromisso com o Espírito Santo. E nem com a obra. Ele faz enquanto ele está ganhando alguma coisa. Não falo nem só financeira, mas alguma outra coisa. Mas é muito sério, irmãos, esse negócio de você ser remunerado para fazer a obra de Deus. Eu concordo e até acho que determinadas pessoas têm mesmo que ter um salário ou uma oferta da igreja para fazerem algumas coisas. Bom seria que todos recebessem alguma coisa. Mas não é assim, irmãos. Sabe, igreja não é cabide de emprego. Porque eu não dei certo na vida, vou ser pastor, porque pelo menos um salário garantido de pastor eu vou ter. Eu quero dizer algo para você, Deus não chama desocupado. Deus chama quem está trabalhando. E eu vou te falar um negócio, Deus te chama para ganhar bem menos do que você já está ganhando. Pelo menos foi assim comigo, com o pastor Beni e com todos que eu tenho conversado. Fomos chamados para ganhar 10% do que a gente ganhava aqui em São Paulo. Então, irmãos, como que você se relaciona com seus pastores? Como servo ou como empregado? Ou como voluntário? O empregado, ele vive angustiado porque ele vive esperando pagamento. Ele vai pregar em algum lugar, meu Deus,
Deus, será que vão me dar uma oferta? Ai, gastei gasolina tão longe lá onde eu vou. Ai, chega, pastor, né, de ver que eu fui lá do outro lado da cidade, preparei uma palavra, gastei 3 dias, fui lá, não me deram nem a gasolina. Bem feito, seu empregado. É assim, irmãos. Todo líder precisa de ouvir essa palavra. Pastor Benício, você está vindo aí pelo YouTube? Se você não viu, tem que ver. Pastor Lucas e pastora Vanessa, por favor, ouçam essa palavra. Sabe, irmãos, o empregado, ele sempre está esperando uma oferta. Ele sempre está esperando uma ajuda. Ele sempre está esperando algo para compensar o que ele faz. Afinal de contas, eu faço tanto da igreja, não vou receber nada por isso. Tudo gera em função dele e não da obra. Será que o pastor não está vendo que eu estou necessitado? Será que o pastor não está vendo que eu estou desempregado, que eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo? E estou lá na igreja todo dia. Não é o caso, né, irmãos? Porque aqui não tem ninguém que vem todo dia. A Cláudia porque mora aqui. Mas se não morasse, eu duvido que ela viria aqui todo dia. Sabe, irmãos, o empregado, não importa o que ele faz, importa é o quanto ele vai receber pelo que ele está fazendo. Ele quer saber se ele vai ter lucro. Eu quero dizer algo para você, querido, principalmente quem é ministro de louvor, quem toca, vai ser chamado para tocar fora ou para pregar fora, quem é um bom pregador. Sabe, quem é intercessor, quem é profeta, é chamado para ir em várias reuniões. Eu já fui em várias reuniões, já fui em reuniões, irmãos, de milionários aqui em São Paulo. Sabe, muitos lugares que eu fui, não recebi nem R$1 de oferta, e eu não fui com esse propósito. Apesar de que tem muitos lugares que a gente recebe, sim. Mas eu quero te dizer, querido, o problema não está em receber, o problema está em você ter uma mentalidade de empregado. De achar que todo mundo tem que pagar pelo que você faz. Estão me entendendo? Empregado não importa o que ele faz, importa é quanto ele vai lucrar com o que ele está fazendo. Somente os servos fazem algo que permanecem. Vamos lá para Êxodo 12. Êxodo 12. Aí as pessoas falam assim, até eu hoje fiquei meditando, falei, Deus, por que a gente ministra essas palavras assim na nossa igreja? A nossa igreja nem tem muitos líderes, a gente não trabalha com células, não trabalha com grupos familiares, a gente treina pastores, né? Porque pastores a gente treina. E as palavras são sempre voltadas para a liderança, são sempre chamativas, apelativas, desafiadoras. E o Senhor falou algo muito sério para mim. Ele falou que muitos estão fazendo a obra de Deus, achando que é obra o que eles estão fazendo. Achando que estão fazendo da maneira correta. Porque nunca foram ensinados. Porque nunca foram treinados. E o Senhor diz que o ministério de restauração, como o nosso, precisa de restaurar isso dentro do povo de Deus. Dentro da igreja. Vamos lá, Êxodo 12, verso 43.
ao 45. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com o que você está ministrando aí? Eu quero te dizer. Páscoa é sinal de quê? De aliança. Né? A aliança de Deus com os homens. Foi na Páscoa que Jesus foi entregue, que Jesus morreu, que Jesus foi sacrificado como Cordeiro Pascual, como Cordeiro vivo de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Foi na Páscoa, em sinal da aliança. Então, Páscoa é sinal da aliança de Deus com os homens. Então, quem poderia participar da Páscoa eram só aqueles que eram escravos comprados e que foram circuncidados. Por que circuncidados? Porque quando Deus instituiu a circuncisão, Ele falou que a circuncisão seria um corte no prepúcio do sexo do homem, no órgão sexual masculino, seria cortado como uma cirurgia de fimose, e que aquele corte, aquela incisão seria o quê? Sinal de aliança. Quem está me entendendo? Quem aqui tem aliança com Deus? Nós temos que, irmãos, mudar nossa mentalidade mundana. Porque a gente pensa como o mundo pensa. A gente vem para a igreja e continua com os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, ainda da maneira que o mundo acha que é, a gente acha também. Porque no mundo é assim, então na igreja tem que ser assim também. Não é não. Igreja não é organização. Igreja é organismo vivo. Igreja não é empresa. Igreja é a casa de Deus. É o lugar de reunião dos santos. O estrangeiro, aqui, o que não participa da Páscoa, nós podemos colocar ele como aquela pessoa que ainda não nasceu de novo. Presta atenção, irmãos. Só faz parte da aliança e só se torna realmente servo quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo morreu para quê? Para o mundo e agora vive para Deus. Então as coisas do mundo já não podem mais interferir na sua vida espiritual. E nem podem mais ter a mentalidade mundana, pensar como o mundo pensa. Ele tem que ser transformado. Então, o estrangeiro aqui está representando aquele que ainda não nasceu de novo. E o escravo assalariado, que é o que recebe, ele não consegue ver a bênção de Deus. Ele não consegue ver a graça de Deus. Ele quer o pagamento. Se faz um serviço e você fala, ô querido, vai com Deus, Deus te abençoe. Nada, Deus te abençoe nada. Pode ir pagando aí para mim. Sabe, querido, o empregado, ele vem, qualquer coisa que ele faz na igreja, ele quer pagamento. Nós fomos comprados por Jesus. Nós temos um dono. Diz, eu não sou mais de mim mesmo. Nós somos de Jesus. Fomos comprados. Somos agora escravos. Somos agora servos dele, comprados por ele, por um preço de sangue. Antes, irmãos, nós éramos escravos do diabo.
estávamos no mundo, fazíamos o que era determinado pelo diabo para que nós fizéssemos. Vivíamos pecando. E nós fomos o quê? Resgatados por Cristo Jesus. Cristo comprou, naquela época os escravos eram vendidos. E o patrão ia lá, olhava e escolhia, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, e pagava o preço por cada escravo. Nós éramos escravos do mundo. E o Senhor Jesus veio e falou assim, eu quero, Luan, para mim, vou pagar o preço. E um preço de sangue. Ele é meu agora. E você deixou de ser escravo do mundo, mas agora você se tornou escravo de quem? De Jesus. Só que eu quero te dizer, querido, Jesus nos chama e Ele nos dá a liberdade. Só continua com Ele quem quer. Só é servo dele, sabe quem? Aquele, porque os servos aqui, os escravos, queridos, eles trabalhavam 6 anos, no 7º ano eles tinham que ser o quê? Libertados. Mas se o se o escravo não queria ser liberto porque ele gostava do patrão, ou porque ele não tinha para onde ir, não tinha mais família, toda a família dele se tornou escrava, ou porque ele realmente gostava daquele lugar, queria continuar trabalhando, porque ele amava o dono dele, ele chegava no dono dele e falava assim, não quero a minha liberdade. Aí o dono falou, não quer? Então vem cá, eu vou te levar diante do juiz, diante das testemunhas, vou colocar a tua orelha lá no umbral e vou furar a tua orelha. Como sinal de que você é um servo por livre opção. Quem está me entendendo? Anda aí mais um pouquinho, no Êxodo 21, só para você entender o que eu falei. Posso te confirmar na palavra para que a pessoa saiba que a gente não está inventando coisa. Êxodo 21, o 5 e o 6. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor os levará ao juízo e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Quem aqui é servo de Deus para sempre? Nós fomos marcados, irmãos. Nós fomos selados por Deus. Vivemos agora para servi-lo, não por um tempo só, mas para sempre. Até aqui está entendido? Agora vamos para as características do servo. Primeira coisa, servo, ele toma a cruz. Ele é diferente do empregado. O empregado aceita cargos. O servo toma a cruz. Ainda que ele não receba um título, ainda que ele não seja efetivado num cargo da igreja, mas ele está lá pronto para servir. Isso só faz, irmãos, quem tem revelação do que é cruz. Cruz é fazer a vontade de Deus, contrariando a nossa. É sinal de obediência, irmãos. A cruz, ela só é tomada se você quiser. Você quer me seguir? Você quer me servir? Tome a tua cruz. Não foi assim que Jesus falou com os discípulos? Se alguém quer me seguir, se alguém quer me servir, tem que tomar a cruz. Não tem como servir a Deus, irmãos, se não for através da cruz.
Cruz é abrir mão do seu direito. Cruz é ceder quando você tem razão. Cruz é fazer a vontade de Deus, ainda que você sofra prejuízo ou perdas para isso. O servo, ele tem que sacrificar para fazer a obra. Muitos missionários, irmãos, morreram para que o evangelho fosse propagado. É verdade ou não é? Aí você diz, não, mas era o chamado dele. O meu não, o meu nem minha unha pode quebrar. Fui chamado para ficar sentado aqui na cadeira. Quantos missionários, irmãos, perderam a vida? Foram para lugares onde ninguém queria ir. E eu vou confessar algo para vocês, irmãos. Teve um dia aqui que o pastor Lucas que estava ministrando, era no culto de jovens. E na hora do louvor, ele fez um apelo, mas Deus compungiu tanto o meu coração, que essa coisa ficou no meu coração, porque eu vim e eu falei de uma forma tão sincera para Deus, eu falei, Deus, eu quero ir em lugares onde ninguém quer ir. Porque tem lugares que a grande maioria quer ir fazer a obra. E nos lugares onde ninguém quer ir, quem vai? Para os Estados Unidos, e para a Europa, e para o seio da sua família. Não, vou lá agora para Goiânia fazer a obra de Deus lá para minha família. Vai. Você tem que ir para onde Deus te mandar, irmão. Se Deus te mandou para lá, glória a Deus, vai e faça mesmo. Mas se Deus não te mandou, fica quieto. Porque muitos tiveram que desbravar. Falando de desbravamento mesmo, de entrar no meio de uma mata com facão, cortar, fazer caminho onde não tinha caminho para levar o evangelho. Levar o evangelho para índios, levar o evangelho para lugares que ainda não havia acesso. Quantos morreram de malária, de febre amarela, de tifo, de tantas outras doenças, irmãos? E hoje em dia, quantos estão sendo massacrados? A gente porque não ouve muito essas notícias. Mas tem famílias inteiras sendo dizimadas por causa do evangelho. Pessoas que moram no país muçulmano, são de famílias tradicionais e que quando se convertem, o pai deserda ele e expulsa ele de casa. Ah, eu aceitei Jesus, sabe, pastor, mas eu tenho que ir devagar, porque afinal de contas, minha família, né, ainda não se converteu, e eu não posso assustar eles. Então, eu tenho que ir devagar, né, pastora? Não é todo domingo que dá para eu ir para a igreja. Quando dá, eu vou. Nós sempre queremos facilitar para nós. Quem serve a Deus tem que saber lidar com perdas. Às vezes você perde amigos. Não, Deus me livre, quer ser mais amigo seu, não, não dá para andar com você mais, não. Não dá mesmo, não. Perde amigos, perde família, perde dinheiro, perde a saúde e às vezes a própria vida. Abra aí em Lucas 14. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, Deus tem que ser a prioridade do servo.
Tem pessoas que falam, não, Deus é a minha prioridade. Mas você sabe, né, pastor? Primeiro eu tenho que agradar a minha esposa. Primeiro eu tenho que agradar o meu marido. Primeiro eu tenho que agradar o meu filho. Primeiro eu tenho que fazer isso, porque afinal de contas, não dá para